Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma estreia aqui na Ponte TV Online. É o nosso podcast. Você é bem-vindo aqui. Gente, a gente está no mês de agosto e nada melhor do que a gente começar falando com a nossa querida Valquíria Alves, que é psicóloga e também secretária da Mulher aqui no município do Cabo de Santo Agostinho. E ela que é assessora especial, a Larissa, né? Larissa Farias também, que vem desenvolvendo um trabalho junto aí à querida Valquíria. Minha gente, o mês é agosto, é lilás, é sobre um assunto muito importante que a gente vai conversar hoje. Por isso que também faz parte aqui do nosso podcast, que é apresentador junto comigo, o Leonildo. Lilinho! Olá, o eco! Minha gente, vamos então começar aqui sobre o assunto, né? Mas antes de tudo, eu quero saber, todo mundo quer saber também. Valquíria, quem é a Valquíria Alves? Como profissional, como mulher, quem é você? Valquíria Alves é uma mulher objetiva, é preta, é militante, que luta pelos direitos humanos, pelos direitos das mulheres, que sabe o seu lugar de fala, que não se cala, né, diante dessas injustiças que a gente sofre e que tem em mente que desistir para nós mulheres pretas, não é uma opção. É sempre em frente. Eita, que orgulho ter você aqui, viu? Obrigada mesmo, que bom. Larissa Farias, sua linda! Com eco, hein? Que bom que você tá aqui, meu amor. Quem é a mulher Larissa Farias? Quem é a profissional Larissa Farias? Quem é você? Larissa é administradora. Larissa tem especialização em gestão de pessoas. Nossa. Larissa se tornou uma militante da causa porque Larissa é vítima também, né? De uma sociedade machista, de uma sociedade que inferioriza. Então, Larissa se tornou aquela que está junto com Valquíria e com todas as mulheres aqui hoje para buscar esse espaço que sempre é negado. Tá boa. Que bom ter você aqui com a gente também, Larissa. Obrigada. Eu sei que a agenda de vocês é bem corrida, né? Sempre é reunião, em cima de reunião, mas eu sei que Leonildo também quer falar alguma coisa, começar aí as perguntas. Com certeza. Olá, Larissa. Olá, Valquíria. A pergunta que não quer calar. O porquê falar sobre a violência doméstica? É importante falar porque é uma realidade. É importante a gente entender que violência doméstica, violência contra a mulher não é uma exceção, é uma regra em nossa sociedade. Então a gente precisa enfrentar, a gente precisa compreender o fenômeno para a gente não particularizar, não achar que é problema daquela mulher ou daquele homem agressor. É muito maior do que nós. É uma estrutura que nos submete a todos, né, em que a violência doméstica é só uma parte. Né? Há diversas formas, diversas facetas, diversas nuances de violência contra a mulher que acontecem todos os dias, que vai desde a fala até o ato mais cruel, que é o feminicídio. E o que leva essa mulher a não denunciar? Porque a gente vê casos recorrentes de pessoas que são agredidas várias vezes, seja psicologicamente, seja fisicamente. E assim, é muito comum, né? Não estou dizendo que é o correto, mas é muito comum a gente ouvir das pessoas: mas novamente, ela apanhou, ela vai voltar para casa. Eu não vou me meter, e a gente sempre fala dessa frase que as pessoas usam, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E as pessoas às vezes têm um certo receio, medo de se envolver, e às vezes até o senso comum de não vai dar em nada, ela vai voltar para ele, ela vai voltar para o seu agressor. Então, como reagir diante de uma situação dessa? Mas como eu te disse, é a estrutura. A gente não pode particularizar, porque senão a gente acha que a mulher gosta de apanhar. A gente está dentro de uma estrutura que banaliza a violência, que faz com que essa mulher mesmo se culpe pela violência sofrida. Qualquer mulher que está me ouvindo, ou homem que está ouvindo, já ouviu a mulher dizer assim: mas eu provoquei, mas eu respondi, se eu não tivesse feito isso. É como se a gente colocasse na vítima a culpa pela agressão sofrida. Então é importante a gente entender, para a gente não entrar no senso comum de responsabilizar a vítima, porque a gente está nessa estrutura. E, enfim, a religião, a história, a cultura, a sociedade naturaliza essa violência, banaliza, não tem tanta importância. Tanto é que violência contra a mulher, ela não tem a mesma importância dos outros crimes. É como se ela fosse um crime de menor potencial ofensivo. E durante muito tempo foi, né? Com a Lei Maria da Penha, né? A lei diz que não, mas durante muito tempo é um crime de menor potencial ofensivo. Ou seja, agredir uma mulher não é tão importante. Então, por isso que a gente precisa enfrentar, lutar e estar visibilizando, ter pensamento crítico e apontar: isso está errado, não é problema de relacionamento, é crime.
Eu acho que o principal ponto é o reconhecimento. Às vezes as mulheres que são vítimas, elas não reconhecem a violência e elas tendem a ficar dentro desse ciclo porque ela se acha fraca. O trabalho que a gente faz no mundo de conscientização dessa violência e reconhecimento, ele está ali para fortalecer. Quando a mulher ela sabe que ela não está sozinha, se torna mais fácil. Não quer dizer que ela vai chegar ao ponto de denunciar ou sair daquele ciclo, mas se torna mais fácil ela reconhecer e buscar ajuda. Então esse é o nosso trabalho, por isso que ele é muito difícil. Verdade. Mas uma pergunta aqui que eu também separei para vocês, Valquíria e Larissa. Vocês acham que há brecha na lei? Vocês acham que a lei poderia ser mais ágil acerca de punir o agressor, assim, na primeira denúncia que a mulher faz ali, a ter uma preventiva? Não há brecha na lei. O que precisa é que a lei seja efetivada conforme ela é dita. Mas uma coisa que é muito importante é que a lei ela é só uma parte. A gente precisa entender o macro, porque senão a gente vai ficar só prendendo. E uma coisa que eu digo sempre, ainda que a lei previsse pena de morte para agressor ou feminicida, a situação ainda não mudaria, porque é uma questão cultural. É importante, quando Larissa fala na questão da gente empoderar essa mulher, da gente acolher, da gente observar a demanda, isso é muito importante. Mas mais importante do que isso é a gente problematizar isso socialmente. Né? Porque assim, veja, muitas vezes já aconteceu comigo de atender uma mulher e tempos depois atender outra vítima do mesmo homem. Então a gente precisa entender que é um problema social. Né? É importante a gente acolher essa mulher, a gente está no enfrentamento à violência, mas é muito mais importante a gente problematizar, a gente compreender que todos nós estamos nessa estrutura e participamos. Como é que eu participo? Quando eu responsabilizo a vítima, quando eu atenuo o crime, quando eu digo que ele estava nervoso e que ele foi provocado. Então, quando eu justifico de qualquer forma a violência, eu estou perpetuando. Quando eu minimizo a violência, sabe? Quando eu digo, não, ele não é um criminoso. É um criminoso sim. Quem agride, quem bate, quem mata, quem desrespeita, é criminoso. E lembrando que a violência contra a mulher não está só nos lares. A gente tem mulher sendo violentada no Uber, na igreja, no trabalho, na rua. A gente vê as mulheres sendo desacreditadas e invisibilizadas em todos os espaços. Então, como eu digo, violência doméstica e esse enfrentamento que a gente tem, que é muito importante, proteger a vítima, é uma parte. Isso é bem maior e está em todas as relações, permeia todas as relações. Então, se a gente não enxerga isso, a gente só vai encarar o problema da violência doméstica. E não é, tem mulher ganhando menos, tem mulher sendo desacreditada na sua competência, tem mulher tendo seu trabalho roubado, tem mulher tendo que se aliar a algum homem, a algum parceiro de trabalho, senão o seu trabalho não é acreditado. Então isso é muito maior, a gente precisa entender que ele é bem maior do que a violência doméstica. E a gente não se torna cansativo, muitas vezes, se levantar, né, todo dia de manhã e se deparar com tantos casos de violência, né, de abuso a essas mulheres. Não se torna cansativa essa luta, porque pelo que você está falando, é algo que é cotidiano, né? Você alcança, consegue ajudar uma mulher, mas daqui a pouco vem outra precisando do acolhimento, da ajuda, né, da lei, para que ela seja efetivada. Não é cansativo, não? Se a gente que trabalha nessa luta já é incrivelmente cansativo, imagina para a vítima que está ali sem nenhuma esperança, que está em casa acordando todos os dias, sofrendo e sem nenhuma esperança. Então, assim, muito mais do que o trabalho que a gente faz, que a gente acorda, que a gente arruma forças, é justamente para isso, para que a nossa força ela consiga tirar alguém desse escuro, dessa escuridão e dessa falta de esperança, que o sofrimento maior não é nosso que está na luta, o sofrimento maior é da vítima, sempre. Assim, ele é cansativo porque você está todos os dias. Pare de nos matar, nós merecemos respeito, né? Nós somos pessoa também. Mas como eu disse no começo, desistir não é uma opção. Não é uma opção. Porque se de um lado você está acolhendo a mulher que é vítima de violência, a mulher que foi estuprada em casa ou estuprada na rua, de outro lado a gente está problematizando uma questão estrutural e social, né? A gente tem que ter esse pensamento crítico, reflexivo, que a gente precisa apontar. Essa sociedade machuca, aceita a violência contra a mulher, normaliza desrespeito, diz qual é o nosso lugar ainda. Você não pode porque você é mulher, você pode porque você é homem. Então a gente
né, tem que trazer força para essa mulher que é vítima e dizer, não, você pode, a gente vai caminhar juntas. E de outro lado a gente tem que apontar essa sociedade, porque assim, a violência contra a mulher, ela não para quando o agressor estuprou, quando o agressor espancou. Ela continua quando a gente naturaliza, quando a gente responsabiliza, quando a gente diz alguma coisa ela fez para merecer isso. Então, a violência não para quando o autor cessa, ou mesmo quando o feminicida matou. Aquela mulher morta, ela continua sendo julgada. Talvez ela provocou, talvez ela causou ciúme, talvez ela não se comportou direito. Então, é muito maior. A gente acolhe a vítima, mas a gente tem que, principalmente, enxergar o papel social que todo mundo tem nessa reprodução. Gente, Valquíria, a gente conhece vocês já, mesmo há pouco tempo conhecendo vocês, eu tenho todo o prazer de estar acompanhando, né, Lilinho, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo no Cabo de Santo Agostinho, você como secretária, né, e Larissa como assessora, está do lado aí coordenando muita coisa também. E eu vi recentemente que foi inaugurado um centro Maria Eudina, não é isso? Eudina Sobral, né? Foi inaugurado recentemente esse centro Eudina Sobral, que atende e acolhe mulheres. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse centro, né? De como que funciona ele, qual que é o atendimento ali que acontece. É um centro de proteção à mulher em situação de violência. É essa porta de entrada para essa mulher que já foi vítima de violência, né? Que já foi vítima de estupro, já foi vítima de tentativa de feminicídio, de espancamento, enfim, dessas diversas formas de violência. Então, esse centro está estruturado com a equipe técnica multidisciplinar para acolher essa mulher. Então, psicóloga, advogada, assistente social, porque quando essa mulher chega, essa mulher é ouvida e a partir daí a gente começa a pensar em como proteger essa mulher, quais os encaminhamentos para aquele caso, como é que a gente pode caminhar com ela. Todo passo a passo, que vai desde o boletim de ocorrência, medida protetiva, uma medida de afastamento para esse agressor do lar, encaminhamento para a rede de apoio psicológico, social para essa mulher. Então, é tentar construir uma rede para possibilitar que essa mulher possa sair da situação de violência, porque a gente sabe que não é fácil estar no relacionamento abusivo, reconhecer e ter forças para sair. É muito importante que a gente não julgue a vítima, porque só quem está na situação, vindo ameaças, é que sabe a dificuldade. Então, mas é um centro para caminhar junto com essas mulheres e, de outro lado, pensar ações preventivas, educativas, né? Chegar nos espaços e dizer não é normal, não está certo, né? Parem de nos matar. É esse o nosso papel. Que coisa, Lilinho. Bacana. A mulher no ambiente de trabalho, é claro que existe preconceito, a gente percebe isso em todas as áreas, né? Ela recebe menos, ela é tratada de uma maneira diferente. Muitas vezes, quando a mulher vem um pouco mais arrumada, um pouco mais bonita, ela é tida como alguém que quer chamar a atenção do chefe para ganhar alguma coisa em troca. Então, pelo menos eu entendo isso também como uma forma de violência. Como ela vai reagir se ela sofre esse tipo de assédio, esse tipo de agressão vindo de cima, do seu chefe, dos seus superiores? Como é que ela deve proceder? Como é que ela deve agir? Aí vai depender da situação que ela está, porque ela pode sofrer um assédio moral e um assédio sexual, que acontece muito no trabalho. É importante a gente distinguir esses dois aspectos, porque para as duas formas existe denúncia, existe o juntar provas, elementos e denunciar, né? Se aquela violência, aquele assédio está acontecendo, né, corriqueiramente, é importante que ela registre de alguma forma, que ela conte a alguém. Porque assim, como o assédio é uma coisa que é muito sutil e o agressor faz somente na presença dela, é importante que alguém saiba, porque isso inclusive serve como prova, é a constância, né? E a justiça vai avaliar, registrar queixa, falar com os superiores do trabalho para registrar aquela ocorrência sempre que acontecer, porque não é fácil. E é uma das violências mais difíceis, porque a mulher é questionada, você não deu cabimento, você não se comportou direito, será que você não deu alguma esperança a ele? É uma das formas de violência, tanto o assédio moral quanto o sexual no trabalho contra mulheres. Ela é muito responsabilizada e ela é muito silenciada. E há vários casos em que ela denuncia, ela perde o emprego. Ela denuncia e ela é desacreditada. Ela denuncia e ela é perseguida. Ela denuncia e não tem o apoio nem da sociedade, nem dos colegas de trabalho. Por isso que é importante registrar e contar o máximo de pessoas no trabalho. Isso, além dela também passar pelo constrangimento, né? Eu só estou aqui querendo ganhar o pão de cada dia, né? E de repente se vê numa situação em que ela está sendo ali aliciada, né? Coagida, constrangida. E as situações em
que, dependendo da historicidade dessa mulher, ela se vê obrigada a ceder, né? E isso é muito grave, porque dependendo da história dela, ela tem filhos, ela depende daquele trabalho para comer, ela pode ser perseguida, dependendo da condição daquele autor, se ele é influente. Então, tem muitas coisas a serem consideradas, mas é importante, inclusive, para quem está no entorno, se souber apoiar essa mulher, né, estar ao lado, orientar também, porque às vezes acontece do colega de trabalho reconhecer, apoie, denuncie, busque ajuda. Eu já atendi casos de homens que foram buscar ajuda para, olha, minha colega, ela está sofrendo essa violência, esse assédio lá, e ela tem medo de perder o emprego. Isso acontece em vários lugares, vai desde as escolas, universidades, grandes empresas, grandes corporações. E aí, quanto maior a empresa, quanto mais forte, mais difícil para essa mulher denunciar. Então, é um papel que todos nós temos na desconstrução dessas formas de violência. Apoiar e problematizar não é certo. Muitas vezes é colocado, como você falou, a culpa na mulher. Né? Ah, foi ela que fez, é porque ela se veste assim, é porque ela se comporta. Ela usa um batom, ela usa essa roupa, ela se comporta de tal forma, ela é muito simpática. E aí é que a gente sabe, a gente entende que há uma cultura de desrespeito, há uma cultura do estupro, há uma cultura de morte. Sempre que uma mulher denuncia um abuso, um estupro, uma violência, sempre se levantam vozes para questionar a palavra dessa mulher. Quando há um estupro, sempre se levantam vozes para dizer que de alguma forma ela pode ter provocado. Se é um assédio, ela estava querendo subir na carreira. Então é assim que a gente sabe que há uma cultura de silenciamento e de esmagamento mesmo da mulher. Sempre se levantam vozes para questionar a denúncia. Minha gente, existe um perfil? Eu faço essa pergunta porque eu tenho várias amigas mulheres e eu percebo, assim, é no namorado que não deixa ela usar um certo tipo de roupa, no noivo que não deixa ela ir num certo ambiente porque só vão as amigas e pode ser que algum cara chegue e dê em cima dela. Existe um perfil da mulher que é violentada, que é agredida. A Larissa falou uma coisa que me chamou bastante atenção no início da fala dela. Ela fez: sou mulher, sou vítima, né? E isso ficou na minha mente. A gente vê muito o pessoal falar: isso é mimimi, isso é vitimismo. E como a gente pode reagir, eu como homem também, como a gente pode reagir a esse discurso de que é vitimismo, de que é mimimi, inclusive eu odeio essa expressão. Como a gente deve reagir em relação a isso? E se existe esse perfil da mulher, é alguém que está psicologicamente ruim? Porque às vezes a gente vê mulheres tão bem colocadas, bem decididas, bem instruídas, se verem diante de uma situação de ser coagida, de ser violentada, de ser agredida. Isso, como Larissa trouxe isso, né, da história dela, né, muita coragem de trazer o filho vítima. Quase todas nós fomos vítimas, reconhecendo ou não, a gente foi vítima, mas não há perfil. É importante a gente ressaltar, porque a gente está dentro de algo maior. Então não há esse perfil da mulher pobrezinha que depende ou da que tem uma dependência emocional. Veja, quando a gente fala em vitimologia, perfil da vítima, de novo a gente quer colocar a culpa na vítima. Ela tem um perfil que atrai o agressor e não é bem assim, né? E aí essa percepção sua é certa. A gente vê desde a mulher mais simples até a juíza, que é vítima da mesma violência, é vítima da mesma coação, do constrangimento, da tentativa de silenciamento, né? As formas como isso aparece pode estar diferenciada, né? A mulher que apanha lá na periferia, todos os vizinhos ouviram, mas a mulher que apanha ali na Zona Sul, na cobertura, pouca gente vai ouvir. Mas é importante a gente compreender que essa violência contra a mulher, tanto a violência doméstica quanto todas as outras formas de violência simbólica, acontece porque ela é mulher. E há um papel social imposto pelo patriarcado que diz qual é o nosso lugar. Sabe, é o lugar da obediência, é o lugar do silêncio, é o lugar do seja discreta, não apareça, obedeça. A mulher sabe onde fica a sua casa, silencie. Então, esse lugar é o que é determinado para todas nós, mulheres, tanto daquela mais simples, que mora lá na periferia, quanto daquela que está na cobertura. O que a gente está percebendo agora, a partir da aprovação de diversas leis, é o romper desse silêncio em várias esferas. E a gente está tendo noção. Mas aí a gente vê que é um risco ser mulher desde criança, né? A gente é um dos países, o quarto país que mais casa meninas entre 10 e 15 anos. Nós somos o quinto país que mais mata
mulheres, sabe? Nós somos o país em que, por ano, a gente tem, em média, 527 mil casos de estupro ou tentativa de estupro, em que 70% deles acontecem dentro de casa. Muito alarmante isso. Estou fazendo esse apontamento para a gente entender que não é seguro ser mulher em qualquer idade. É importante a gente compreender isso. É um lugar que nos é colocado, sabe? Então, é um lugar que subalterniza a mulher no trabalho, em que ela ganha menos, em que ela tem que se impor mais, e que ela mesmo mais qualificada, ela é sempre indagada sobre as decisões que ela toma no trabalho. É um lugar em que valorizam e determinam muito mais a nossa aparência do que a nossa competência. É uma coisa que eu questiono sempre muito com Larissa, estou sempre fazendo esse apontamento. Por que é que eu tenho que ser esse vasinho lindo para enfeitar uma empresa, enfeitar um relacionamento, enfeitar um patriarcado, sabe? A gente não tem liberdade para envelhecer, para ser quem é. A gente tem que estar sempre obedecendo um padrão que é masculino e que determina o nosso lugar, então, e questiona sempre a nossa competência. Eu acho que o meu discurso, como o Lininho falou, chamou a atenção dele e chama a atenção porque realmente incomoda, como a gente colocou essa palavra, ela incomoda. Quando você chega abertamente para falar, fui vítima ou sou vítima, já cria na situação uma barreira para você tentar ou julgar, ou interpretar, ou acolher, como é o trabalho de muitas pessoas. Então, assim, de fato, não existe o perfil, a gente estuda, a gente se forma, a gente se especializa, a gente pode ser o que for, mas a gente vai ser vítima dessa sociedade, porque não sou eu, é o outro, é quem constitui. E é lamentável também a gente entender que às vezes não vem só do homem, vem da mulher, vem da colega de trabalho, né? Eu acho que eu já passei por várias coisas em relação a todos os tipos de violência, enfim, mas a institucional também pesa bastante, como eu também já gritei, já pedi socorro a uma empresa, fui ouvida, como em outra eu também não fui, né? E aí fui desligada da empresa por conta disso, mas assim, enfim, o que eu venho trazer é porque não adianta só a gente falar, luta isso, a parte técnica como Valquíria levanta, mas por trás da história dela também tem uma história incrível, também tem uma história de luta, e que é o sensível, é o meu discurso, é o de muitas que querem ser ouvidas. Ô Larissa, já pegando o gancho do que tu estava falando e do que a Valquíria falou também, na opinião de vocês, de que forma a sociedade, o familiar, ele pode ajudar ou contribuir para que a gente tente de alguma forma cessar esse tipo de violência no Brasil? Né? Já são 15 anos, né, da Lei Maria da Penha, são 15 anos já da Lei Maria da Penha. Já vou encaixar com outra pergunta também para a Valquíria, como você também é psicóloga. No que na tua opinião também mudou ao longo desses 15 anos com essa Lei Maria da Penha? Eu vou pontuar só essa primeira parte em relação à família, porque a Constituição ela é muito importante. A gente, como a Valquíria falou, a gente sofre a violência, eu acho que desde a hora que a gente começa a se entender como gente dentro dessa sociedade. Eu acho que a família ela tem dois pontos que poderiam ajudar bastante se elas tomassem a consciência, que seria o fortalecimento e o acolhimento. Eu acho que quando você não julga, quando você procura entender o outro como um ser humano, como um ser humano igual, eu acho que já é um pontapé de grande significância, né? E é isso. A gente que é mulher só tá buscando o lugar do outro ser homem, né? Como a Valquíria sempre fala, a gente está buscando um lugar que é negado por uma cultura. E eu acho que o papel da família é esse acolhimento, é esse fortalecimento. Excelente. É problematizar inicialmente toda essa situação. Quando ele falou dos homens, e aí a gente escuta muitos homens dizerem assim, não, mas eu não sou violento, eu não pratico violência. Mas silencia diante do colega que pratica violência, sabe? Silencia diante do colega que compartilha foto íntima de alguma menina, por exemplo, sabe? Silencia diante do assédio. Então, não basta você não praticar, você tem que denunciar, você tem que dizer, isso que você está fazendo é errado, isso que você está fazendo é crime. É importante isso, porque a gente vê muito esse silêncio e essa pactuação de silêncio entre os homens. Até os homens que dizem que apoiam essa causa, mas aí quando ele vê o irmão, um colega de trabalho, um amigo praticar qualquer uma forma de desrespeito, ele sabe que é, mas ele silencia. Então, quando você silencia diante de qualquer forma de violência, você não está do lado da vítima, você está do lado do agressor, você está do lado do opressor.
Isso é muito importante. Isso se estende para todo mundo, para toda a sociedade. A gente sabe que não é fácil questionar um modelo posto que é milenar, sabe? De colocar a mulher em caixinha e dizer qual é o papel dela. Assim como faz também com os homens, mas a gente precisa problematizar, a gente precisa pensar, sabe, tirar a venda dos olhos e dizer, poxa vida, um país onde a cada 1h30 uma mulher é assassinada, onde a cada 2 segundos há um caso de violência contra a mulher, tem alguma coisa errada, né? Vamos parar para pensar, vamos refletir, vamos sair do modo automático de reprodução de violência por todos. Mulheres reproduzem violência porque a gente aprende que esse é o nosso lugar, por isso que eu critico a outra. Não é porque eu sou má, mas eu não acredito em mim, não acredito nela. Isso é muito importante, né? Para a gente não achar, mas eu escuto muito. O problema é das mulheres. Elas é quem criam os homens, elas são machistas com outras mulheres. Nós não somos machistas, porque a gente não se beneficia desse sistema. Mas nós reproduzimos isso. Quando eu não acredito em mim, não acredito na outra e aceito aquele papel que a mim é determinado. Isso é muito importante, porque senão, de novo, a gente volta à questão de responsabilizar a mulher pela violência. Nesses 15 anos da Lei Maria da Penha, né, a gente teve um avanço. Acho que o romper o silêncio foi o principal, né? Veja, um momento como esse, a gente falando sobre essa questão da violência, é maravilhoso, né? Quantas mentes vão começar a refletir sobre isso? Então, quebrar o silêncio é o mais importante. Reconhecer que existe violência e tipificar essas violências física, moral, sexual, patrimonial e física, importante demais, porque isso sempre aconteceu e era silenciado. Então, um país reconhecer realmente essas mulheres sofrem violência porque são mulheres. Não é violência urbana, mas violência porque você é mulher, porque a gente escuta muito. Mas os homens morrem mais, sim, eles morrem mais por violência urbana, acidente, envolvimento com crime, diversas outras razões. Você não morre porque você é homem, mas ela morre porque é mulher. Ela morre porque alguém violenta essa mulher e mata para ela não dizer quem foi. O marido assassina porque diz, não fica comigo, não fica com ninguém. Então ela morre porque é mulher, porque ainda é vista como propriedade e a vida dela não é respeitada nem suas escolhas. A gente precisa da lei porque você pode terminar um relacionamento, você pode ser morta. Se você for terminar um relacionamento, você não vai ter medo de ser assassinada. Mas muita mulher tem medo de ser perseguida e de ser assassinada. Então é importante a gente compreender, porque outra coisa que eu escuto é, mas tem mulher que é violenta também. Mas a gente tem que pensar que é um caso de violência contra a mulher a cada 2 segundos. Nossa, sabe, você não vai chegar na sua casa e ter medo da como a sua esposa vai estar. Será que ela vai me bater? Será que ela vai gritar? Será que ela está de mau humor? Eu tenho que ficar calada, eu tenho que ficar no silêncio. Então é um lugar que a gente ocupa. Então nós, enquanto sociedade, precisamos olhar para isso, para transformar essa realidade, porque se a gente for só esperar a lei não muda a cultura. A lei é importante porque a gente precisa da punição para o crime, mas a gente precisa de educação e de transformação social e cultural, porque senão a gente só vai ficar aprendendo e colocando adendos na lei, mas efetivamente a gente não vai ter essa mudança estrutural que a gente precisa para garantir direito, justiça e equidade. Muito bacana. A fala de vocês me faz lembrar algumas situações que eu já presenciei e muitas vezes a gente é omisso mesmo, né? De um namorado que fala um pouco mais alto e já assusta todo mundo, porque uma vez eu escutei de uma pessoa, foi um presbítero de uma igreja que eu frequentava, ele disse: se o teu namorado te grita hoje, ele já revela o esposo que ele vai ser amanhã. Então eu acho que é muito importante esse alerta que a gente deixa para quem está assistindo a gente. Isso. E que esteja atento ao namorado, ao parente ali muito próximo, que trata você como se fosse muitas vezes lixo. Sabe? A sensação que eu tenho é essa. Eu já presenciei também vários casos de pessoas serem agredidas assim na frente de todo mundo. Inclusive, você, quando traz essa responsabilidade para todos nós homens, de que a gente também é conivente muitas vezes quando a gente não reage. Não precisa necessariamente você ir lá, mas você denunciar, você falar com alguém, né? Você entrar em contato com as autoridades, porque é muito comum. Não deveria ser, mas é muito comum a gente ver esse tipo. E toda a vizinhança fica sabendo do marido que grita com a mulher, que bate na mulher, que
fora de casa ele é um santo, ele é um amor de pessoa, mas quando chega em casa ele se transforma. E não necessariamente por conta da bebida, que a gente vê muitas vezes. Não. Isso é só mais uma desculpa. As pessoas elas convivem com a agressão. As pessoas elas normalizam a pessoa que faz isso. Porque como a Valquíria sempre fala, não é um monstro, é a pessoa que está do nosso lado. Então assim, elas conseguem enxergar a violência ao lado, mas não fazem nada. A vítima ela não faz porque já é muito difícil. E quem está ao lado também não faz. Pode morar na mesma casa, pode ser parente direto, pode ser mãe, pai. Eles não falam. Então é essa realidade que a gente tenta e luta para mudar. É essa consciência, essa responsabilidade emocional e afetiva sobre o outro. Entendeu? Que a gente tenta conscientizar para a sociedade. Sim. Gente, esse assunto, ele tem muito pano pra manga, viu? Minha gente. Mas a gente já está chegando pertinho do final aqui, né? Da nossa conversa, do nosso podcast, né? Mas pra gente já chegar perto do nosso quadro, deixa eu fazer uma pergunta para as meninas agora que não quer calar, né? Essa pergunta vai para Valquíria. Valquíria, quem é Larissa para você? Meu Deus, cueco agora. Essa foi surpresa, viu? Olha, é uma mulher que está aprendendo, que desde o momento que eu conheci Larissa, do primeiro dia, quando eu assumi a secretaria, até hoje é outra mulher, sabe? É um aprendizado, é uma evolução, é uma vontade de. Então é importante, disposição para, sabe? Disposição para aprender, disposição para mudar. E é isso que a gente precisa, porque a gente só transforma realidades se a gente for capaz de transformar a nós mesmos, sabe? Não é clichê dizer que a mudança que eu desejo ver no mundo tem que acontecer em mim. Pronto, Larissa é essa. Que coisa linda. Ai, meu Deus, chora. Larissa, senhorita Larissa Farias, quem é Valquíria Alves para você? Meu Deus. Valquíria, ela se tornou meu amuleto. Ela se tornou uma pessoa que me despertou para o mundo. Como eu já falei em alguma reunião, eu disse que existiu o antes de Valquíria e o depois de Valquíria. E eu estou no depois de Valquíria, porque eu acho que o papel dela no mundo, não só para mim, eu falo não só para mim, porque isso ele se estende, é fortalecimento, é mão dada, é força de verdade, é dizer assim, você não está sozinha. E eu acho que a sociedade, as mulheres e todo mundo precisa entender que a gente não está sozinha. Isso, meninas. E ela é isso. Que fofa. Antes que a Jennifer entre no quadro, eu queria encerrar minha participação aqui dizendo para vocês a importância que vocês têm para essa cidade, para todas as mulheres. Eu saio daqui com toda certeza aprendendo mais um pouco. Valquíria já me marcou no momento que ela nem sabe, mas quando ela usou essa expressão de que vocês não morrem pelo fato de apenas existir. Que todos nós homens possamos aprender a ouvir, a estar atento, a saber a hora de falar e de não falar. A gente fala muito sobre esse lugar de fala e muito é usado de maneira pejorativa. Porque não é meu lugar de fala, é o lugar dela, ela que deve falar, ela que deve dizer. E não é assim. Hoje eu entendo que não é dessa forma, muito pelo contrário. O lugar de fala é você deixar a outra pessoa falar da sua vivência, porque ela tem gabarito para isso. Ela tem na pele, na sua vivência, o que é passar por todas essas violências e todas essas agressões. Que a gente como homem possa aprender, possa dar as mãos. E quando a gente puder sair às ruas, caminhada para as mulheres, a gente tenha também um número expressivo de homens ali que estão engajados na luta. Muito obrigado por vocês existirem e por vocês fazerem esse trabalho tão precioso, que é não só para as mulheres, mas para todos nós homens e cidadãos. É verdade. Agora, trilha sonora. Querido, meu Deus. Agora eu vou dar uma de Xuxa aqui, porque a gente pode, A gente pode. Gente, a gente vai começar o quadro agora. Bate, rebate, que bate, bate. É assim sim.
É o quadro onde a gente vai fazer uma pergunta, né, uma palavra, e as meninas aí vão falar o que representa para ela, né, Lilian? Aí a gente já começa aqui, né? Define-se com uma palavra, Valquíria. Resistência. Larissa. Resiliência. Minha gente, o que te deixa feliz? Mulheres livres. Paz. O que te deixa irada? A injustiça. A injustiça. Violência contra a mulher. Um sonho. Que todas sejam livres. Um sonho. Sejamos iguais. Deus. Deus é tudo. Deus. Meu pai. Um medo. De não conseguir alcançar os objetivos nessa batalha. Um medo. De parar diante dela. Parar diante dessa batalha. Sexo. Vital. Ai, ela sorriu de ladinho. Valquíria, sexo. Eu disse que ela não ia mais voltar. Eu não mais voltar pra Liberdade pra mim e pra todas. Isso aí. Homem que bate em mulher. Criminoso. Homem que bate em mulher, Larissa. Covarde. Isso aí. O que é engraçado? Eu acho que ser feliz é engraçado, é bom. Sorrir é bom, é engraçado. O que é engraçado, Valquíria? O que é engraçado é a gente se achar grande coisa. Quando na verdade Yeah! O prefeito do Cabo. o prefeito do Cabo é outro que. Transformação. Uau! Sabe? Ele é transformação. Top. Larissa, é o prefeito do Cabo. Visionário. Boa. Sobre a lei no Brasil. A lei é fortaleza. Sobre a lei no Brasil. Precisa ser efetivada. Um conselho para os homens. Abram os olhos. Pensem criticamente. A gente não ensina o homem nem a pensar, nem a ouvir. A gente ensina o homem a mandar. Então, se os homens tivessem essa liberdade para expressar sentimento, para pensar criticamente, a gente vai mudar essa realidade. Boa, Valquíria. Larissa. Se desconstruam, se sensibilizem. A gente está lidando com um ser humano e tratem como gostariam de ser tratados. Agora, pra gente fechar, deixem um conselho para as mulheres. Para as mulheres, acreditem, não é fácil, porque a gente passa a vida toda ouvindo que não pode, ou nos sendo limitada, só vai até aqui. Acreditem sim, a gente pode mais, a gente pode voar, a gente pode não só ser dona do mundo, a gente pode ser dona de si. Que é o que a gente não aprende, ser dona de si. Nós podemos ser donas de nós mesmos. Perfeito. As mulheres, as vítimas, se fortaleçam, conversem, busquem ajuda psicológica em todos os sentidos. Porque se você não conseguiu denunciar na primeira, ou na segunda, ou na terceira, um dia eu tenho certeza que você vai conseguir. Que esse dia seja antes que algo pior aconteça. Então se fortaleçam e busquem ajuda. Ok, obrigada, meninas. Mais uma vez, obrigada por vocês estarem aqui. Adorei nossa conversa, nosso primeiro podcast aqui da Ponte TV Online. Ficamos por aqui, né, gente? Obrigada aí por você que está aí agora com a gente também. E os nossos agradecimentos também a quem está aí por trás, que é a Mary Angela and Silas. Obrigada. E a gente fica por aqui, né, Lilian? Gente, vamos levantar essa bandeira, hein? Diga não à violência contra a mulher. Tchau, tchau.